Bom dia, amigos do Coai, mais um vídeo sobre o nosso tema teologia. Vamos continuar o nosso resumo sobre o nosso questionamento, igreja e militância política. Nós vimos nos vídeos passados que enquanto Jesus viveu aqui na Terra, na sua vida física presencial, ele fez tudo para não ser confundido com o líder político, um Messias, um Cristo revolucionário, um Cristo guerreiro, um Cristo libertador. Não é? Ele era o libertador, mas dos pecados e não do domínio de Roma. Mas os judeus queriam um líder, um Messias, um Cristo guerreiro, como Davi, um rei que ia assumir, ia destruir os inimigos, ia fazer de novo o Israel aquela pátria gloriosa. E Jesus fez tudo o que pôde para evitar essa visão dele, que os judeus tivessem essa visão dele. Mas ele praticamente não conseguiu, porque inclusive os discípulos esperavam isso dele. Inclusive Judas traiu, pensando que ele era o Messias, o Cristo político. Mas Jesus foi, morreu, ressuscitou, foi embora. Deixou aqui a igreja dirigida pelos seus discípulos, pelos seus apóstolos. A igreja a qual lidera o apóstolo Tiago. Mas surgiu um apóstolo chamado Lucas, São Lucas. Escreveu um documento para Roma, porque Roma estava ouvindo fofocas, muitas conversas, invenções dos judeus para prejudicar os cristãos, que os cristãos eram um povo político, um povo que queria derrubar Roma, que queria derrubar César, que queria destronar César, para causar morte, a perseguição de Roma aos cristãos. Inclusive diziam que Jesus tinha sido um líder político revolucionário. Então, as autoridades romanas começaram a ficarem com a orelha em pé com os cristãos. Então Lucas, o apóstolo Lucas, escreveu um documento para uma autoridade, não é? A autoridade romana, a qual ele escreveu um documento, não é isso? Para a autoridade chamado Teófilo. Ó excelentíssimo Teófilo. Que documento foi esse? Esse documento composto de duas partes, que os escritores modernos da Bíblia dividiram em dois: Evangelho de São Lucas e Atos, mas é um documento só. Você pode observar lá que no início de Atos, Lucas se refere a Teófilo, e em Lucas, Evangelho de São Lucas também, Lucas se refere a essa autoridade Teófilo, porque esse documento foi escrito unicamente para desfazer essa confusão de que Jesus era um líder político e os cristãos eram revolucionários. Então Lucas escreve esse documento para dizer à autoridade de Roma, inclusive Teófilo, que era uma grande autoridade romana, se não o governador da época, que os cristãos não tinham intenção de derrubar ninguém, de fazer motim, de fazer revolta, que isso era mentira, era conversa dos judeus para prejudicar os cristãos. Então ele descreve toda a história de Jesus, os atos de Jesus, os milagres de Jesus, as mensagens de Jesus e as mensagens dos discípulos após Jesus, que é em Atos dos Apóstolos. Que ali ele mostrou naquele documento que não havia nenhum teor político revolucionário, nem de Jesus, nem dos discípulos. A igreja primitiva, a igreja apostólica, ficou tão distante dessas atitudes políticas, que infelizmente hoje esse ramo evangélico quer colocar Jesus no centro do olho do furacão, quer colocar Jesus em um partido, em uma ideologia política, aprovando uma e condenando outra. Jesus é aquele que está com os cristãos para derrotar o cão, o diabo. Nem diabo quer política e nem Jesus, muito menos Jesus. Então, esse documento de Lucas foi para isso, para desmentir, para acabar com as mentiras dos judeus que diziam que Jesus e os cristãos primitivos eram políticos e revolucionários. Nunca foram e nunca vão ser. Até o próximo.